Olá, bem-vindos a mais um talk show, mudança de mês, mudança de cenário. E este mês, mês das crianças, tem o Dia das Crianças. O meu convidado que está aparecendo aí atrás é o Márcio Baraldi, que é um cartunista mais rock and roll que a gente tem aqui no Brasil, talvez no mundo. O Márcio ganhou mais de 10 prêmios Ângelo Agostini. Ele é cartunista, ele é roteirista, ele é arte finalista. Criou diversos personagens. Ele está aí, acho que desde 96, conhecido mais no meio rocker, né? Que foi quando ele criou o Roco Louco e a Adrenalina, que é um casal de namorados hoje já não tão adolescentes, já estão aí com 18 anos ou algo parecido aí nas costas, 16 anos. E tem vários outros personagens dele muito bacanas. O Tatuzinho, o VaptVupt, que são dois passarinhos que tem uma temática espiritualista. Ele também faz charges, faz caricaturas, inclusive está aparecendo uma ali, ó, o Jambo e Ruivona, que é ele e eu, a Ruivona na época, né? E contatos com ele, marciobaraldi.com.br, é o site dele, tem coisa pra caramba. Ele produziu um DVD que foi uma homenagem ao mestre Rodolfo Zala, que é um mestre cartunista argentino. Enfim, Márcio Baraldi é um cara mais do que conhecido aí no meio. Entra lá no site dele, vocês vão achar coisa pra caramba muito legal. E eu tenho aqui hoje uma pessoa que ela é, vamos dizer, pioneira numa área no Brasil, ou não sei, talvez no mundo, né? Luciana Quintão, é isso? Quinalha Quintão. Quinalha Quintão. Ela é fundadora da ONG Banco de Alimentos. Você fundou a ONG em 98. Primeiro, você é economista. Sou. Né? Então, não surgiu do nada também a ideia. Não. Você fundou a ONG em 98. Em 98. Pioneira no Brasil, no mundo também, será? No mundo não, apesar de ser interessante, porque quando eu fundei a ONG, com esse nome Banco de Alimentos, eu não sabia que existiam bancos de alimentos no mundo. Já tinham. Já tinha e eu não sabia. Porque como eu sou economista de formação, quando, antes de existir bancos, né, o investimento de uma sociedade era exatamente aquilo que eles conseguiam poupar. Então, a poupança, aquela moeda que era poupada, aquela moeda que era investida. Então, Adam Smith, poupança é igual investimento. Uhum. E eu imaginei que eu ia poupar para investir em pessoas, então banco de alimentos. Uhum. Mas depois eu fiquei sabendo que existiam vários bancos de alimentos no mundo inteiro. No mundo inteiro, na realidade mais nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Já tinha esse trabalho. Já tinha, apesar do nosso conceito de trabalho ser diferente, né? Esses bancos de alimentos, eles armazenam alimentos dentro de galpões, né? São indústrias que não conseguiram doar determinados alimentos, ou porque fizeram demais, ou porque não foram comprados, e levam até esses galpões e lá as pessoas carentes vão buscar. Vão lá buscar. O meu modelo é diferente. Eu pego aonde sobra e entrego aonde Mas falta. isso você entrega onde falta em entidades cadastradas, né? Entidades cadastradas, né? Elas têm que ter algumas regras e pré-requisitos para estarem sendo cadastradas no nosso programa. Não é assim, a minha entidade está lá, eu quero oferecer um chá da tarde para as mulheres às 5 horas da tarde. Não. O chá inglês. A nossa ONG, né, ela é extremamente bem planejada, ela segue todos os parâmetros e as leis do setor. Nesse ponto ela é extremamente perfeita, né? E a gente pensou em vários aspectos, né, quando eu estava formulando a ONG, para ter segurança que o alimento ia chegar onde nós queríamos, que ele ia ser manipulado e servido de uma forma adequada, e que eu sempre soube, né, que se eu entregasse muito para uma entidade que servisse muitas pessoas, eu teria um alcance muito maior, né, do que se eu fosse doando alimentos pela rua, por exemplo, né? Dentro de uma estrutura pensada, com logística, atender entidades mesmo e não simplesmente pegar lá num determinado lugar, num mercado que está jogando batatas que não venderam fora
e entregando em saquinhos para moradores de rua. Isso não. Eu não Realmente, faço isso. muito provavelmente seria desperdiçado novamente, né? A gente já fez um planejamento, né, de sorte a ser um processo planejado que pudesse alcançar muitas pessoas de uma forma operacionalmente inteligente. Eficaz e eficiente. Exato. Que conseguisse realmente atender e matar a fome. Né? E que pudesse ser um modelo de inspiração para outros grupos também, que é um modelo que dá certo. Também. Exatamente. Quantas entidades vocês atendiam lá no começo? Olha, no começo eu atendi apenas a 10 entidades. Hoje são 40? São 43. 3 entidades. São 43. É que na realidade é interessante isso, né? No começo eu tinha um carro. Bom, eu comecei atendendo uma entidade, fiquei um período com 10. Depois dobrou e foi aumentando, e né? Vai. Hoje, como eu tenho 3 veículos, que na realidade é a minha planta instalada, a minha capacidade de produção, né? São 3 veículos que retiram e entregam. Que esses veículos conseguem entregar. Daí eu hoje entregar para 43 entidades. Diariamente? Né? Não. Diariamente. Na realidade, eu não passo em todas elas todos os dias. Eu deixo suficiente para que elas consigam comer pelo menos por uma semana. Por um período por aí um período. Depois... Exatamente. Eu tenho um roteiro pré-estabelecido. Eu sei todo dia onde eu vou buscar alimentos e aonde eu vou entregar esses alimentos, né? Mas aquelas pessoas se utilizam daqueles alimentos durante todos os dias do mês. É como se a gente enchesse a despensa, né? Então, vou abastecer sua despensa hoje com batata, chuchu e cenoura. É o que eu tenho hoje. Na realidade, a gente diz, né, que nós complementamos aquelas refeições, porque nós não doamos carne, por exemplo. Né? O nosso grande forte é hortifruti grangeiros, saladas, verduras e legumes, frutas, exatamente, alimentos in natura, porém são alimentos extremamente importantes para qualquer dieta, né? E necessários, e são aqueles alimentos que geralmente as pessoas carentes não têm o hábito de utilizar, né? Então ele realmente é muito importante. Por exemplo, num mercado, pera que bateu, maçã que está machucada, coisas que de repente não... Eles vão as pessoas têm a impressão que a gente só fornece alimentos que tem uma batidinha aqui ou um amassadinho ali. Não foram é verdade. vendidos. Qualquer alimento dos nossos parceiros que não foram vendidos, eles nos entregam e a gente encaminha. Às vezes não foi vendido porque não vendeu. Aquela semana não vendeu. É claro que tem um amassadinho, é claro que tem produtos que já estão muito amadurecidos, né, e precisam ser retirados. Porém, às vezes apenas não vendeu e eles têm uma programação de reposição, eles compram de uma forma planejada, vai entrar outra leva e aquela vai sair. O que vem na ideia justamente do amassadinho, machucadinho, alguma coisa assim, que é o que a gente tem às vezes a ótica do comerciante, né? Essa daqui tá mais madura, essa tá amassada. Não, e você realmente, são as que ele vai eliminando primeiro, né? No supermercado, e você vê uma amassadinha, você realmente não vai pegar, aquela amassadinha vai sobrar. Normalmente porém, sim, né, sobram muito mais do que só as amassadinhas, que eu queria dizer. Sobra bem mais do que só as amassadinhas, né? Eu não sei se a gente diz ainda bem ou, poxa, que pena. Fica na dúvida, né? Porque ainda bem, porque possibilita que você faça esse trabalho. E que pena, porque as pessoas ainda têm essa mentalidade de a verdura está ali há 2 dias, eu não vou comprar, prefiro esperar amanhã que chega uma fresquinha. Só que você vai colocar aquela na geladeira, vai ficar uma semana lá na geladeira também, entendeu? Existem algumas idiosincrasias. Eu sei, acho que a forma de pensar das pessoas é que precisa também dar uma chacoalhada e mudar um pouco, né? Você tem números, um número que me impressionou, que eu vi no site da ONG, 1 bilhão e 300 milhões de quilos de alimentos são desperdiçados? Exatamente, a cada ano. Isso no mundo. Né? No mundo? Aqui no mundo, e muito parecido com o Brasil também, nós temos que 1/3 da população, 1/3 da produção mundial é desperdiçada. Aqui no Brasil o número é muito similar a esse mesmo. Produção de alimentos. De alimentos. Enquanto isso, nós temos 870 milhões de pessoas que passam fome no mundo e mais de 20 mil crianças morrem de fome diariamente.
né? Esse é um dado... São dados, existem vários dados. Por acaso eu peguei uma pesquisa enorme que a revista Exame publicou no dia 1º de julho desse ano, né? Só para ilustrar. Mas eu trabalho Aliás, esses dados já podem ter até... Eu trabalho com pesquisas do IBGE, da FAO, da ONU, né? Com estabelecimentos independentes. Eu trouxe essa por acaso. E o mais importante, você trabalha com a pessoa diretamente. Você sabe quem você está atendendo ali, você sabe que aquela pessoa você está possibilitando. Exato. E essas pesquisas, assim, elas batem muito uma com as outras, né? Então, são números assim que, se não forem perfeitos... Gente, aqui está escrito, né? 1,3 bilhões de toneladas de alimentos vão para o lixo a cada ano. Se for 1 bilhão de toneladas, é muito. É muito, né? Muito. Se for 1 bilhão e se estiver subestimado e for 1,5 bilhões, é pior ainda, né? Então, assim, quando as pessoas me questionam as pesquisas, eu sempre digo, pessoal, a pesquisa pode estar com uma vírgula errada, porém ainda... É uma coisa inconcebível nós jogarmos tanta milhões, né, tanta riqueza no lixo, né? E é uma riqueza jogada no lixo que gera morte, Sim. Né, num outro pedaço da população que também está sobre essa terra, né, que a gente habita. E aí tem uma coisa que é muito legal, que é da visão da ONG, que eu anotei aqui. Você falou, né, o que a gente joga no lixo, você vai estar deixando de alimentar alguém, você vai estar, entre aspas, não sei nem se entre aspas, matando alguém de fome. Você, entre aspas, porque assim, pode ser que essa pessoa fique desnutrida ou subnutrida, mas pode ser também que ela morra de fome ou morra de complicações. Por uma ação porque fome, gente, são vários estados de fome, né? Tem a fome moderada, tem a fome aguda, tem a fome crônica. Né? Tem aqueles que vivem abaixo da linha da miséria. Exato. Então, tem aqueles que estão no lixão, catando, procurando o que comer, que eu já vi. Na realidade, assim, nós mesmos, né, sentimos aquela fominha na hora que está para almoçar, né? Só que nós temos a capacidade ou a condição de ir lá e comprar comida ou cozinhar em casa, mas milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo não têm essa possibilidade. A gente tem a pirâmide das necessidades, que a fome é a necessidade básica, né? Sim, é uma coisa da natureza. Deus nos criou assim. Se alguém não quiser pensar em Deus, que foi tudo aleatório, essa aleatoriedade nos criou assim. Foi desse jeito. Nós temos uma simbiose com o alimento e com a produção do verde. Né? Nós soltamos gás carbônico, o verde pega esse gás carbônico, transforma em oxigênio. Então, assim, o grande, eu acho, a eureka do progresso não é nós virarmos uma sociedade que consome descabidamente. Eu acho que a grande eureka a gente tem que fazer o caminho inverso agora, né? Evoluirmos e aprendemos a viver em sustentabilidade. Sim. Né? Essa é a grande eureka, entender o que é ser humano de fato, né? E nós fazemos parte da natureza. A natureza precisa ser preservada para que nós mesmos continuamos vivendo. E com um agravante, nós somos seres pensantes, inteligentes e entendemos que devemos preservar, né? É nossa responsabilidade, né? E aí, deixa eu só voltar na visão da ONG, que todo ser humano é co-criador da realidade. Somos todos corresponsáveis por tudo que está à nossa volta, individual e coletivamente. Eu canso de falar isso para as pessoas. Olha, é engraçado. Somos todos co-criadores e corresponsáveis por aquilo que a gente compartilha na rede, por aquilo que a gente deixa de fazer, que às vezes pode ser alguém que pare na rua e fala: moça, me paga um café, e você não dá ouvidos e vai embora, e esse cara vai e atravessa a avenida na frente de um ônibus. Estou exagerando o negócio, mas são situações que podem ser reais. Essa visão era minha, né? Como você citou, eu sou fundadora da ONG Banco de Alimentos, eu fui mantenedora durante muitos anos, e eu realmente dedico. Teve um momento da minha vida que eu fiz uma escolha, né? Onde eu me perguntei, eu fiz uma pergunta interna, eu estava num diálogo, numa conversa interna, né? E eu me perguntei se eu ia continuar só pensando ou se eu ia fazer alguma coisa sobre o assunto. Naquele momento eu fiz uma escolha de vida e eu resolvi fazer alguma coisa sobre o assunto, porque eu me sentia... Ainda bem que ela teve essa visão e essa escolha. Eu não consigo entender um país tão rico, com tanta pobreza, com tanta coisa errada ainda, né?
e eu realmente quis fazer minha parte. Eu escrevi sem perspectiva de melhorar missão, muito, né? A nossa visão, o nosso objetivo, e é engraçado que essa visão, vou até comentar, você é uma das poucas pessoas que está me elogiando essa visão, porque muitas pessoas, eu tenho muitos grupos de estudantes, de faculdade e tal, que nos escolhem para fazer um trabalho de conclusão de curso, e eles, essa sua visão é muito comprida. Eu falo, mas é o que Como é, assim? é o que será, então... e é o que vai mudar o mundo, a gente começar a entender que está tudo nas nossas mãos. Sim. E aí eu vou aproveitar então para falar um recadinho que a Betânia Lins mandou aqui pra gente. Ai, Betânia. Beijos para Célia e Luciana. Muito bom ver duas pessoas com trabalhos tão relevantes juntas. B, agradeço. Muito obrigada. Não sei se meu trabalho é tão relevante assim. O da Luciana com certeza é. O meu talvez seja só sentar aqui e bater papo. E trazer esses trabalhos bacanas à tona, né? Eu queria... Bom, a gente vai ter aí o Dia Mundial da Alimentação, daqui 10 dias. Exato, é isso? dia 16 de outubro. Dia 16. E tem, eu queria pedir para o pessoal soltar, tem duas imagens que são dois cartazes, que é uma parceria que você tem com o Sonda. Aí, ó, dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação. Essa daí acho que é a programação, né? Na realidade, quem está nos apoiando nesse projeto é a Tramontina e a Singenta, que eu considero também uma conquista enorme, porque eu digo para essas empresas, né, olha, vocês também têm responsabilidade, vocês também podem nos ajudar a mudar a realidade do Brasil, né? E graças a Deus, esse ano, que é o nosso lançamento desse evento, que vai acontecer o dia inteiro no Teatro Gazeta, é um evento gratuito. Ali na Paulista 900, é isso? Exatamente. No prédio da Gazeta. Exatamente. É na entradinha lateral, né, o teatro? Isso, ele vai acontecer no Teatro Gazeta durante o dia inteiro. Pela manhã nós vamos trabalhar com crianças, fazendo workshops com elas, fazendo receitas, né, mostrando para elas que elas podem fazer bolos com casca de banana, já ensinando, aproveitando integralmente os alimentos, né, para mudar essa visão que elas têm, porque está acontecendo um fenômeno na cidade que as crianças começam a imaginar que os alimentos nascem nos supermercados, né? Então a gente realmente... Não, isso é triste, é muito profundo, né? Não acredito! E a gente vai fazer o trabalho com as crianças pela manhã. À tarde nós vamos ter um ciclo de palestras, assuntos muito importantes. Vamos falar sobre o direito da alimentação. Os direitos humanos estão previstos na nossa última Constituição, é um dos direitos... mas só há 2 anos atrás houve um projeto de lei que acrescentou a alimentação como direito humano, porque fizeram a Constituição e esqueceram de colocar a questão da alimentação. E esse é um direito fundamental. Então, nesse dia, nós vamos falar sobre o direito à alimentação, sobre o aproveitamento integral dos alimentos, né? A questão do meio ambiente, que depois eu gostaria de comentar com você, que é seríssima, as mazelas que as pessoas que não têm o alimento em bases necessárias, elas trazem na vida. O corpo físico está sendo formado de 0 a 7 anos, intrauterino. Quando não se tem aqueles nutrientes, o que acontece com aquele cidadão? Né? Mexe até no emocional. A questão da educação no ensino fundamental, a educação básica da criança passa por isso, pela alimentação. Se a criança não tem uma boa formação, não tem uma boa alimentação nesse período, vai influenciar no estudo dela para o resto da vida. Isso está comprovado, né? Existem vários estudos que apontam essa questão. Essa criança que não teve um bom desempenho escolar provavelmente vai ser um adulto que não consiga um emprego interessante. Vai ter um subemprego. Né? Um subemprego. O governo vai se gastar muito com o SUS, porque quando você não é bem alimentado na infância, você pode ter problemas para o resto da vida, crônicos ou agudos. Tem, né? E depois, mesmo quando você vira adulto, se você também não tiver uma alimentação adequada, você também sofre problemas de ordem física, né? Eu tenho um grande amigo meu que é um médico que cuida de crianças, de adultos carentes com câncer. Ele fala: Lu, nós damos o remédio, o adulto vai para casa, não tem alimento para comer, o remédio não faz efeito. Porque tem que comer junto com proteína, tem que comer junto assim, com a alimentação, exatamente. Então, esse não acesso ao alimento
quando nós temos milhões de quilos de alimentos sendo jogados fora todos os dias no lixo, é um problema gravíssimo, né? Social, humano e ambiental também. Também, porque ia perguntar agora do meio ambiente. Cada quilo que você joga no lixo, ao se decompor, lixo orgânico, né? Ao se decompor, ele vai tirar 400 gramas de gás carbônico. E gás Eu metano até trouxe o número, também, né? Exatamente. Gás metano e que está indo lá para a nossa camada de ozônio exatamente, também. que influencia de uma forma má toda a vida do planeta e a nossa, né, enquanto sociedade. Chegando né? perguntinha aqui, ó. Flávia Guimarães, daqui de São Paulo. Ela já pensou em fazer parcerias com grandes empresas? Parabéns pelo trabalho e deve ser ampliado. Como obrigada. É que é essas parcerias com grandes empresas? É complicado, né? Olha, tem algumas grandes que te tem apoiam. algumas grandes, assim, é complicado, é um trabalho contínuo. Eu queria comentar com essa pessoa que mandou a Flávia, que, por exemplo, Flávia, eu não tenho salário, eu sou voluntária há 15 anos da ONG Banco de Alimentos, né? E sou presidente. E todo mês eu tenho que ir lá conseguir aquele valor para pagar o salário de todos os funcionários, porque todos são CLT, né? Nós somos utilidade pública federal. Mas tem voluntários também. Tem alguns voluntários também. Porém, o grupo pensante executor não é voluntário, eu sou a única voluntária. E se faz extremamente necessário o apoio de empresas. Por quê? Porque as contas fixas estão lá. Então, a gente precisa conseguir aquele valor de um jeito ou de outro, né? E é um trabalho belíssimo que nós fazemos. Essas duas empresas, a Tramontina e a Singenta, é a primeira vez que elas estão trabalhando conosco. Foi uma procura árdua. Muito obrigado por elas terem participado estejam apoiando esse processo. O Brasil agradece. O Brasil agradece e é o que eu disse, né? Todos podem participar. Cada ser humano, pessoa física de um jeito, empresas de outro, mas todos têm que assumir a sua responsabilidade na transformação social. Eu ia pedir para o pessoal depois colocar o site da ONG, porque lá tem como você faz a doação. Tem uma campanha que é o Doe 9, né? Olha, essa é uma outra forma da gente se financiar. Porque o que acontece? Vou contar para vocês, hein? Vamos lá. Quem trabalha com esporte e cultura nesse país tem o benefício, a facilidade de trabalhar com uma lei Rouanet. Quem trabalha com saúde e educação tem FUNCAD, tem convênio com o governo das 3 esferas, e quem trabalha com alimentação, que é saúde pura e a educação e a cultura, não tem nada. Não consegue. Então, nós, assim, realmente precisamos de apoio de empresas, e essa campanha 9 Você Pode é uma campanha maravilhosa, e ela significa o quê? Nós descobrimos, que não é muito fácil só fazer uma conta, né? Que nós pegamos o nosso custo mensal e dividimos pelo número de pessoas que nós beneficiamos por mês. 22 mil pessoas. 22 mil pessoas por dia. Elas acabam se alimentando todos os dias. Né? Então são 22 mil por dia, né? Tá. E nós descobrimos que o custo para alimentar essas 22 mil pessoas por dia, mais a parte de educação nutricional e avaliação nutricional que nós fazemos, o custo por pessoa é R$9. Pode, então, se nós tivéssemos 10 mil pessoas que nos doassem R$9 por mês, a ONG seria autossustentada. Olha que e nós poderíamos crescer, ampliar. Então, assim, pessoal, hoje R$9 é o preço de um maço de cigarro. É menos do que estacionar o carro na Paulista. Por favor, nos doem R$9 por mês. Ou 18, são múltiplos de 9, porque múltiplos de 9 são múltiplos de pessoas, no nosso caso, né? A ONG é auditada, não tem como o valor financeiro chegar lá e ser desviado. Por favor, nos apoiem. E tem gente, Luciana, que fala, eu não ajudo porque eu não tenho condições. Tá, tem gente que a gente sabe que realmente não tem condições, mas deixa de tomar uma cerveja com o seu amigo e alimente uma pessoa por um mês. A ideia, exatamente, a ideia do 9, dos múltiplos, é assim. Se alguém puder alimentar 100 pessoas por mês, ela vai multiplicar 9 por 100, vai dar R$900. Porém,
uma pessoa que só possa doar R$9 por mês já está fazendo um grande benefício a um outro ser humano, através do nosso trabalho. Numa organização séria como a nossa, o doador financeiro está fazendo junto conosco. É como se ele estivesse colocando a comida na boca de um ser humano. Está chegando mais mensagem. A Tamara, de Minas Gerais. Quantos quilos de alimentos vão para o lixo no Brasil? A gente já falou aqui, né? Eu posso dizer para você, no Brasil, a cada 10 caixas que saem do campo, apenas 3 chegam à mesa do consumidor. As outras 7? As outras 7 são desperdiçadas na cadeia de produção, que começa com a colheita, depois com o armazenamento, depois no transporte, né, do silo até onde tiver que chegar. Uma parte desperdiçada no atacado, outra no varejo e outra na própria mesa do consumidor e também do comércio, né? São os restaurantes, são as churrascarias que realmente os navios, os hotéis, né? Que fazem muito alimento e acabam jogando fora o excedente. Deixa eu ler as outras 2 mensagens rapidinho. A Catarina, de Santa Catarina, parabéns pelo trabalho. E a Sandra de Santos. Eu coloco no prato tudo que vou comer. Odeio desperdício. É isso mesmo, Sandra, eu também. Eu coloco exatamente aquilo que eu vou comer. Né? Essa coisa... Tem lugares que cobram até se você desperdiçar. Tem alguns restaurantes por quilo que eles cobram a mais se você deixar comida no prato. Eles cobram um excedente. Eu queria perguntar para você... existe uma lei, eu não sei se é só em São Paulo, que os restaurantes não podem pegar a comida que sobrou no dia e dar nem para um mendigo, para um morador de rua. É verdade? Essa lei não caiu? Ela ainda está aí? Olha, na realidade, eu sou uma ativista social e uma crítica social no bom sentido. Né? Então, existe uma lei, para vocês terem uma ideia, que está parada no Congresso Nacional há mais de 10 anos, que chama-se Lei do Bom Samaritano. Essa lei exime de responsabilidade civil e criminal o doador de boa-fé de alimentos. Eu estou dizendo isso para vocês por 2 motivos. Que quando eu fundei a ONG, eu recebi uma grande resistência de amigos, dos meus advogados, porque eu precisei de advogados para criar uma pessoa jurídica, né, que é no caso a ONG. Eles diziam que eu ia ser presa, que eu ia arrumar confusão para mim mesma. Eu era jovem. Alguns até falavam, bonita, né? Para que você vai se meter nisso, né? E eu me meti nisso porque eu acredito que a moral e a ética está dentro de nós e que às vezes nós precisamos falar não para o que está errado. Se o eleitor muda, o político muda, se o consumidor muda, a indústria muda, se as pessoas mudam, elas vão ter coisas melhores, né? Então, por exemplo, eu tive uma ideia na época de pegar para mim, Luciana Quinalha Quintão, ONG Banco de Alimentos, a responsabilidade do alimento doado. Então, quem me doava ficava incógnito, nem aparecia, né? E eu, quando fundei a ONG, eu escrevi mais de 400 cartas para as indústrias e todas elas responderam não. Eu só conseguia doar hortifrutigranjeiros, verduras, legumes e frutas, né? Porque elas ficavam incógnitas. E com o tempo e com a persistência, fui convencendo outras indústrias que é importante as pessoas falarem não e participar, né? Daí aconteceu Fome Zero, daí hoje existem outros bancos de alimentos ligados ao governo, nós somos pioneiros, né? Somos pioneiros da sociedade civil ainda e por isso eu acho muito importante apoiar o nosso trabalho, porque no fundo, quem muda as coisas é a sociedade civil, né? O governo às vezes tem algum interesse político, ou muda-se o governo, eles mudam as regras, né? Mas de qualquer maneira, essa lei era fundamental para que estimulasse a doação de alimentos, né? E realmente, essa lei ainda trabalha na nossa visão, que são alimentos in natura ou industrializados, né? Agora, eu recomendo um pouco de contravenção aos donos de restaurante que realmente saibam que as suas sobras são limpas, não estão contaminadas, que não joguem fora,
né, que doem para quem precisa, ou deem para os seus próprios funcionários, ou adotem uma creche perto, né, que tenham cuidado, é claro, na manipulação desse alimento, né, porque o alimento ele tem que ser refrigerado, ele tem que ser levado de uma forma fria, para quando chegar em algum lugar ele ser esquentado da forma correta. Agora, por exemplo, eu já inspirei várias cozinhas industriais de várias indústrias, né, a pegarem as sobras limpas, fazerem sopões e levarem para creches do entorno. Ainda bem, isso é uma mudança de mentalidade. Né? Então, assim, gente, a mudança realmente ela está nas nossas mãos. Agora, meus patrocinadores ou apoiadores, quer falar tudo o nome que eu deles? faço... Quer falar o nome de alguns aí? Ou deixa para o pessoal acessar? Do Dia Mundial da Alimentação, né? Como eu disse, é a Tramontina. A gente mostrar um outro cartazinho, que é um apoiador maior, que é o Sonda, né? Sonda Supermercado. O Sonda, ele faz parte do nosso mutirão de arrecadação de alimentos, que é uma ação que vai acontecer dentro da semana do Dia Mundial da Alimentação. Ele já vai estar na 9ª versão, no 9º ano, né? E são só algumas lojas, né? São, porque... ABC, Santo Amaro, Jaçanã, Barueri, Água Branca e Vila São José. Essa ação é uma ação mais antiga, né? Ela é a 9ª edição, né? Eles também compraram a ideia há muitos anos. Porém, é o único movimento que nós fazemos que nós não combatemos o desperdício de alimentos. Nós pedimos para que os clientes do supermercado comprem alguns alimentos que serão doados para as entidades assistidas e que nós não conseguimos no dia a dia com muita frequência. É leite em pó, é achocolatado, são coisas desse gênero. Que fazem parte da alimentação, da necessidade, né, de uma boa... Exatamente. E por que no dia 16 de outubro, ou na semana 16 de outubro? Para a gente divulgar essa questão da fome no mundo, né? Então, sempre cai na época da Semana do Dia Mundial da Alimentação. Luciana, tem 2 mensagenzinhas que eu vou ler rapidinho, a gente já vai estourar tempo, eu preciso encerrar, infelizmente. Infelizmente, tinha um livro para mostrar também que a gente trouxe. Enquanto eu fiz a pergunta para você sobre os restaurantes, chegou uma mensagem do Salles, do Rio de Janeiro. Primeiro, eu deveria vetar a lei que proíbe restaurantes de doar alimentos. Começa por aí. Seu trabalho é lindo, mas para mudar as porcentagens, precisamos de mais ajuda do governo. E a Daiane, que fala, a frase popular é melhor sobrar do que faltar, mostra que esta prática é cultural. Como mudar isso? Mudando a mentalidade das pessoas, né? Então, é melhor sobrar do que faltar? Não, vamos fazer o correto. Eu tenho uma frase para ela. Manda aí. Olha, você já pensou? É melhor ajudar do que ter que ser ajudado? Oh, boa. Boa essa. Se sobrar no seu prato, ajude alguém. Ou pelo menos utilize o que sobrou em outras preparações, que é o que ia ser mostrado agora no livrinho que tinha entrado ali na TV. Da TV. Não, lá. Esse livro, Gourmet Sustentável, foi um livro feito por nós. Todas as receitas foram feitas pelas nutricionistas do Banco de Alimentos, que são estagiárias da São Camilo, que sempre entram na ONG como estagiária e ficam. Eu tenho o maior prazer disso. Né? E assim, é um livro que demonstra que você deve usar todas as partes do alimento, cascas, talos e sementes, né? Que são partes que geralmente são jogadas no lixo de uma forma automática. E é onde está contido... Uma parte do desperdício está aí. Está aí e essas partes os nutrientes. Contêm a quantidade maior de nutrientes e as pessoas não sabem. E eu queria dizer o seguinte, a cada quilo de alimento orgânico que você joga no lixo, ele vai gerar 400 gramas de gás carbônico, que é o gás metano que nós já estávamos falando. Aí eu só queria fazer uma continha rápida, que nesses 15 anos de ONG, nós tiramos do lixo quase 6 milhões de quilos de alimentos. 6 milhões de quilos de alimentos. E isso fez com que nós tivéssemos tirado da atmosfera quase 3 milhões de gás metano. Gente, a gente tinha muito mais coisa aqui para falar, Luciana, e infelizmente a gente tem um tempo reduzido. Mas fica o convite para, assim que for possível, a gente voltar a falar das receitas, que eu acho que é muito bacana. Tem coisa que dá para se aproveitar. Fez suco de cenoura no seu processador? Pega aquele bagaço, faz bolo, faz bolinho, fica uma delícia. Minha mãe faz isso em casa. Casca de abacaxi? Ferve, faz suco. Sementes, nossa, dá para fazer tanta coisa, dá para você aproveitar tão bem o alimento. Não é a coisa de ser mesquinho,
É coisa de você saber que tem gente que... ser solidário e ter respeito à natureza. E respeito aos outros que estão aí também, que não tem aquilo na mesa. Olha só, rapidamente, olha a importância, os nossos 2 apoiadores. Tramontina Faz Panela. Ela é uma empresa que está no mercado há 100 anos, é uma empresa familiar maravilhosa. Ela quer as panelas dela sempre cheias de alimentos. Né? E a Singenta, ela produz alimentos, né? E o que ela quer fazer? Ela quer combater o desperdício, ela quer que tudo que ela produza consiga chegar realmente na mesa do consumidor. Então, 2 empresas com visões maravilhosas que tem tudo a ver conosco. E eu espero que a gente faça um trabalho que cresça cada vez mais. Entra no site, visita o site, tem coisa pra caramba lá, a gente tinha muito mais coisa pra estar falando. E eu queria pedir pro pessoal soltar um videozinho que fala um pouquinho do Banco de Alimentos. É rapidinho, é 1 minutinho. E semana que vem tem mais talk show para vocês. Luciana, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a você. Gente, beijos. Até semana que vem. O Brasil é o 4º produtor mundial de alimentos. E o 6º em subnutrição. De um lado, um país rico, mas com 75 milhões de pobres e miseráveis. De cada 10 toneladas de alimentos produzidos, 6 vão para o lixo e só 4 chegam à mesa do brasileiro. Todo dia, 39 mil toneladas de alimentos são jogadas fora. O que daria para alimentar 19 milhões de pessoas por dia? Isso é grave. No mundo, a cada 5 minutos, uma criança morre por não ter o que comer. Contra a fome e o desperdício, foi criada a ONG Banco de Alimentos. Além de evitar o desperdício, dá para ensinar maneiras de aproveitar melhor os ingredientes. Quanto mais essa ideia der frutos, melhor será a vida de milhões de pessoas. Não fique aí plantado. Seja maduro e participe. Entre no nosso site. Banco de Alimentos. Buscam de sobra e entregam de falta.